Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa primeira aula da lei orgânica nesse modelo, tá? Qual modelo? Esse modelo do PDF da lei seca, que nós vamos estudar a lei seca, tá? Somente aquilo que está pedindo no edital. Eu tenho toda a lei orgânica aí na nossa plataforma em forma de questões. Nós vamos continuar com elas, tá? Mas eu vi também que eu senti a necessidade que nós teremos que ver ela seca também. Ok? Então, ó, o edital está escrito assim: ó, Lei Orgânica do Município de Palmas, disposições preliminares. Estão lá do município, da competência, das vedações, da organização dos poderes. Tá? E aí, dentro da organização dos poderes, vem do processo legislativo, disposições gerais, que aí vem das emendas à lei orgânica, das leis da fiscalização contábil e financeira, do orçamento operacional patrimonial, do poder executivo. Aí dentro do poder executivo nós temos das atribuições do prefeito, das atribuições dos secretários municipais, da Procuradoria Geral, da organização do município, da administração municipal, do registro e atos administrativo dos bens municipais, tá? São só isso. Professor, muita coisa, é nada. Tiraram coisa demais daí. E coisa muito difícil, que é da Câmara Municipal e várias outras. Então, nós vamos lá, vamos começar aí com o nosso artigo primeiro, que fala do município, aonde eu trouxe ele todo em forma de questão, tá? Olha o que diz aí o artigo primeiro da nossa lei orgânica. O município de Palmas, parte integrante do estado do Tocantins. O que é isso? Significa que ele não pode separar. Ele está dentro do estado do Tocantins, ele é integrante. E ele é pessoa jurídica de direito público e não privado. Público. E é interno dentro do estado e não é externo. O único que é externo é a União, é o país, o Brasil, tá? Só que ele é de direito público, ele é de direito público interno e ele é autônomo, tá? Ele não tem um grau de hierarquia entre município, estado e União. Eles estão em pé de igualdade, pelo menos em tese. Nos termos assegurado por quem? Pela Constituição Federal. E rege-se por esta lei orgânica. O que é a lei orgânica? É como se fosse a Constituição Federal do município, ou como se fosse a Constituição Municipal do município, né? Constituição Federal do município. Aí fui longe. Respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual. Quais são os princípios da Constituição Federal? Ó, é o LIMP. Lembra do LIMP? O LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, esses aí são leis. A sede do município dá-lhe o nome. Então, vai dar o nome lá para a sede do município. Poder Público Municipal, Paço Municipal, e aí vai. Parágrafo 2º, extremamente importante. A sede dos poderes. A sede dos poderes. Quais poderes? Executivo e legislativo municipal. Aqui, ó, prefeita e aqui os vereadores. Não tem poder judiciário no município, em município nenhum. Então, as sedes dos poderes executivo e legislativo municipais ficam transferidos para onde? Para o distrito de Taquarussu. Quando? Todo dia 1º de julho. Junho, mês 6.
de cada ano, respeitado o disposto no artigo 3º da Constituição Estadual. Não interessa para a gente. Em homenagem a quê? Ao município de Taquarussu do Porto. Só daqui dá para fazer umas 5 questões. Em homenagem ao município de Taquarussu do Porto. Por quê? Pela concessão do seu território para a implantação da capital do estado. Porque antes, Taquarussu pertencia a Porto Real, que depois passou a ser Porto Nacional. Quando foi para construir a capital, desmembraram o Estado, ele pode fazer isso, o Estado e a União. Dividiram o território do município de Porto Nacional, aonde colocaram a sede desse município, a sede do município de Palmas, em Itaquaruçu. Não confundam com a primeira capital do Tocantins, tá? Miracema. Então transferiram para lá. E o primeiro prefeito da capital foi Fenelon Barbosa, primeiro prefeito não eleito, tá? Eleito indiretamente, ele não foi eleito através de voto. Primeiro prefeito eleito por meio de voto foi Eduardo Siqueira Campos. Primeiro prefeito de Palmas, porém ele não foi eleito, é Fenelon Barbosa, pai do atual governador. Isso pode cair na tua prova, isso que eu acabei de falar. Prova de história, ok? Podemos seguir? Não sei nem se vocês estão me ouvindo, eu não perguntei, só fala aí alguma coisa. Alguma coisa. Ok, professor, você pode seguir. Ok, professor. Muito bem. O parágrafo segundo. Os limites do território do município só podem ser alterados na forma estabelecida na Constituição Federal e Estadual. O que significa esse artigo 2º? Significa que quem pode desmembrar município ou alterar município é só a União ou o Estado. Palmas, ela não pode, a prefeita não pode chegar, não. Eu vou, por exemplo, Porto Nacional, só um exemplo. Tem um município, tem Luzimangues aqui, que pertence. Luzimangues é um bairro de Porto Nacional. Bem aqui do lado, para quem não é de Palmas. Porto Nacional não pode chegar assim amanhã, o prefeito de lá, e falar assim: olha, eu vou desmembrar Porto Nacional, não quero mais Porto Nacional, aqui do outro lado da ponte, Luzimangues, faça parte de Porto Nacional mais. Aí ele vai lá na lei orgânica e desmembra. Não pode. O município de Palmas fala: não, Luzimangues é nosso. Vou fazer uma emenda à lei orgânica dizendo que o município, que Luzimangues pertence ao município de Palmas. Não pode. É proibido. É vedado. Artigo 2º da lei orgânica. Tá? Parágrafo 2º. A criação, organização e supressão de distrito compete ao município. Então, quem vai criar? Olha, criar, olha a palavra, criar, organizar e a supressão. O que é a supressão? Acabar, tá? Com distrito. Quantos distritos nós temos no município de Palmas? Temos 2. Distrito de Itaquaruçu e Distrito de Buritirana. Quem criou? O município de Palmas. Quem organiza? O município de Palmas. Quem pode acabar com o Distrito de Itaquaruçu e Buritirana? O município de Palmas. Tá? Então, beleza. Não é o Estado e nem a União, é o município de Palmas. Criação de distrito. Organização e supressão. Vamos lá. Parágrafo 3º. Artigo 3º. São os símbolos do município de Palmas. Olha só, são 3. A bandeira, o hino e o brasão de armas. O professor nunca viu o brasão de armas. De boa, só tem que saber que são os símbolos do município de Palmas. A bandeira, o hino e o brasão. Brasão de armas, não é de palmas. Já caiu uma vez. Brasão de palmas. Não, brasão de armas. Artigo 2º. O município concorrerá, o município concorrerá nos limites de sua competência
para a consecução dos objetivos fundamentais da República e, e prioritários do Estado do Tocantins. Então, o município correrá nos limites da sua competência, nos limites daquilo que rege o município, tá? Esse artigo ele não é tão interessante para nós. Mas vamos lá. Dentro do artigo 4º, parágrafo 2º, o município de Palmas buscará de forma permanente, então sempre, a integração econômica, ó, a integração econômica, política, social e cultural com os municípios que integram a mesma região. Você pode pegar os municípios que integram a mesma, digamos que Palmas esteja na região leste, tá, do estado. Você pega o Rio Tocantins descendo. O Rio Tocantins ele vem da região sul e ele corre para a região norte, correto? Sul-norte. Sua margem direita está o leste, sua margem esquerda o oeste, é isso mesmo? Então Palmas está no leste, mas aí tem que ver lá na Rosa do Vento o local certinho que ela está. Mas vamos simplificar isso aqui. Os municípios que integram a mesma região. Vamos botar aí os municípios limítrofes, os limites, os municípios que fazem limites o com Palmas. Quais são? Pessoal, você tem que decorar. Se você não sabe quais são os municípios, Porto Nacional, Aparecido do Rio Negro, é, Lajeado e tem mais outros, que eu não vou lembrar aqui, tá? Depois de Buritirana tem Sim. uma cidade lá, eu não me lembro o nome, então você tem que correr atrás disso, porque pode cair, ok? Tanto geografia como história, beleza? Então vamos seguir aqui. Já terminamos aqui então do município, já foi. Uma parte aí do nosso edital, olha lá, do município já foi. Agora aqui nós vamos entrar nas competências, da competência. Vamos lá? Artigo 5º. O município de Palmas competência, promover tudo quanto respeito ao interesse local. Tudo quanto respeito ao interesse local. Dar alvará para abrir comércio, fechar comércio, fiscalizar. Por isso que tem vários órgãos dentro do próprio município com poder de polícia administrativa. Trânsito, postura, vigilância sanitária, inclusive está aberto, pessoal. Aí no quadro geral, as vagas para o cargo de vigilante sanitário, a guarda municipal, e aí vai. São órgãos que têm poder de polícia administrativo, tá? Podem, o vigilante sanitário pode fechar uma farmácia, um supermercado, postura também. Isso é poder de polícia, tá? Então, o município de Palmas compete prover tudo quanto respeita ao interesse local, ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. Então, vem aqui, ó, as atribuições da competência do município. Primeira atribuição, e são várias. Organizar-se juridicamente. O que é organizar juridicamente? Você está estudando a 008, não está? Que é a lei que normatiza a vida de vocês, servidores públicos municipais. Então, é uma organização jurídica. Ali está seus direitos e deveres e proibições. Promulgar leis. O que é promulgar leis, né? O município, a Câmara faz leis e o Executivo promulga, veta ou sanciona, tá? Decretos, ó, decretos, atos e medidas de seu peculiar interesse. Então, se você abrir, já deve ter saído o Diário Oficial de hoje, se você abrir o Diário Oficial, vai estar lá escrito assim, ó, atos do Executivo. É aquilo que ele determinou, fez dentro do município. Então, atribuições: elaborar o seu PPA, seu plano plurianual. Esse aqui é aquele negocinho, ó, PPA, que tem duração de 4 anos, mas não nos interessa. Interessa para quem vai fazer, para assistente administrativo, tem que estudar isso aí, tá? As diretrizes orçamentárias, que é conhecida como LDO,
que tem duração de um ano, e os orçamentos anual, que é chamado de LOA. LOA. Quando você vê alguma obra sendo executada, aquilo lá é a LOA sendo executada, tá? E no que couber nos termos do artigo 65 da Constituição Federal. O que diz lá no artigo 65 da CF? Fala sobre PPA, LDO e LOA. Vou puxar esse negócio aqui, ficou longe. Tem alguma formatação errada bem aqui. Ok. Instituir, arrecadar os tributos de sua competência e fixar e cobrar preços, bem como aplicar suas receitas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas. Então tem que prestar contas de tudo. Então, olha lá, instituir. Então o município pode, o que é instituir? Ele pode, digamos assim, criar um tributo. O que é tributo? É imposto, taxa e contribuição. O que é imposto? Tudo aquilo que começa com I. Quais são os impostos do município? IPTU, ok? ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Aí vem a contribuição social de melhoria e a taxa de iluminação. Tudo isso é a bola grande. É tipo assim, ó, aqui, ó, tributos. Tributos. Aqui dentro do tributos tem os IPTUs, os impostos, né? Tem as taxas e tem as contribuições. Então, o tributos é o todo. Fechou? 3. Organizar e prestar diretamente ou sobre regime de autorização, concessão ou permissão através de licitação, sempre que necessário, aos seus serviços públicos. Então, vamos lá. Ó. Empresa de ônibus, a coleta de lixo. Que a empresa de ônibus a prefeita pegou de volta, né? Ela vai organizar, prestar diretamente ou sobre regime de autorização. Ela vai autorizar ou conceder ou permitir que uma empresa preste um serviço público ou de utilidade pública. Exemplo, coleta de lixo é feito por uma empresa, é do município. Transporte público, antes era feito pela Miracema, agora é feito pelo próprio município, porque o transporte público é do município. E isso sempre através de licitação, tá? Tem que ter licitação no meio, sempre que necessário. Por que sempre que necessário? Alguns casos, expresso e urgente, que dispensa licitação. Mas se não for urgente, tem que ter licitação. 5. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens, observado a legislação federal pertinente. Então, ela vai dispor, vai fazer do seu interesse, né? Vai dispor sobre a administração, sobre a utilização dos seus bens, a alienação de seus bens. A alienação é venda. 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 Ok? 5. Adquirir bens para integrarem o patrimônio municipal. Comprar bem e vai integrar ali o patrimônio municipal, inclusive através de desapropriação. Sabiam disso? De desapropriação. Olha só, poder público sempre. Como é que ela vai fazer uma desapropriação? Poder público. E vai integrar aquilo ao seu patrimônio, sempre que for de interesse da coletividade. A coletividade ela sobrepõe sobre o indivíduo sozinho, tá? Isso está na lei. Por necessidade, olha lá, por necessidade ou por utilidade pública ou por interesse social nos termos da legislação federal pertinente. Digamos que
dá uma enchente e alaga aqui o lago. Aí você tem sua lancha zona lá, linda, bonita, seu iate. Vai o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil ou o pessoal do município vai lá e se apropria do seu iate por necessidade, ou por utilidade pública, ou por interesse social. Digamos que você tem uma baita de uma casona na beira do lago. E aí, uma embarcação lá, aconteceu alguma coisa. Tem um monte de gente lá precisando de ajuda. E a sua casa, o município pode utilizar, o pessoal da saúde utilizar para acolher aquelas pessoas. Então, pode desapropriar, sim, tá? Ela só vai ter que observar a legislação, a Constituição Federal. Sabe o que diz a Constituição Federal? A mesma coisa que está escrito aqui, no 5, tá? Por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social, ok? Então ela vai elaborar seu plano diretor. O seu plano diretor, a expansão dele ou a diminuição do plano diretor, onde o plano diretor invade a zona rural e transforma em zona urbana, tá? Quando falar em plano diretor, sempre está se falando de zona urbana. Por exemplo, nós temos Taquarussu Grande. Lá não pertence ao plano diretor. Lá é zona rural. Eu sou, mas está cheio de casa, vila lá, tem colégio do município, poxa, pois bem, mas o plano diretor ainda não foi expandido para lá ainda, tá? Mas será. Promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação do solo. Isso aqui tem um controle rígido, só que o município não consegue. Os chacareiros, eles estão parcelando as suas chacras em lote. E não pode, tá? E transformando em cidade. Temos um exemplo aqui, próximo onde eu moro, deixa eu ver se eu lembro o nome, é Lago Norte. Lago Norte era chácara, você chega lá, é um bairro agora. Tem alguém aí do Lago Norte? Ô, pessoal do Lago Norte! 8. Estabelecer as condições necessárias ao desenvolvimento de seus serviços. Isso aqui é tranquilo. O negócio isso aqui não vai cair. 9. Regulamentar a utilização de logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano. O que é logradouros públicos? Tá? Você pode pegar aí ruas, avenidas, praias, praças, becos, tudo isso são logradouros públicos. Pegou a mensagem? Ok. Olha só, dentro do 9 ainda, né? Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente do perímetro urbano. Vamos grifar isso aqui? Especialmente, ó. Especialmente no perímetro urbano. Que pode vir ser especialmente no perímetro rural. Não, não é rural, é urbano, tá? Então ele vai dispor sobre o transporte coletivo, que poderá ser operado através de concessão ou permissão por terceiros, por empresa privada, mediante licitação, fixando itinerário, pontos separadas e respectiva tarifa. Quem faz isso é o poder público, é a prefeitura através da Câmara Municipal. Quem aumenta a tarifa, cria mais pontos de ônibus, autoriza o aumento da tarifa. É sempre o poder público municipal, tá? Letra B. Dispor sobre o transporte individual de passageiro. O que é isso? Mototáxi. Fixando locais de estacionamento, né, de táxi e as tarifas respectivas. Então, moto e mototáxi. Que o outro é transporte coletivo. C. Fixar e sinalizar locais de estacionamento de veículos, limites de zona de silêncio de trânsito ou tráfego de condições especiais em seus horários. Tem os caminhões, as carretas, que eles têm um horário certo que eles podem circular nas vias arteriais do município, JK, Teotônio, e nas vias vicinais também, NS e LOs. D. Disciplinar a execução de serviços de cargas e descargas,
fixando tonelagem máxima permitida a veículos que circulam em vias públicas municipais, inclusive até, pessoal, delimitando horário também para esse povo. É tanto que você vai nos estacionamentos, tem lá escrito assim, vaga, cargas e descargas. Se você prestar atenção, em alguma daquelas placas está escrito o horário também. Disciplinar D. Disciplinar a execução de serviço, já falei, né? Letra E. Disciplinar a execução de serviços e atividades de feira e comércio e artesanato. Então nós temos até o fiscal de feira, que é um servidor público, que ele fica ali cuidando, orientando, marcando os locais onde você, feirante, vai ficar. Ok, agora vamos para a 10ª. Sinalizar as vias urbanas e as estradas do município. Não é do Estado, tá? Nem da União. Sinalizar as vias urbanas e estradas do município aqui, ó. Bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. Por isso que tem os agentes de trânsito. Não só por isso que eles estão lá no CTB, mas aqui também está falando. 11. Dispor sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e resíduos de qualquer natureza. Então, a limpeza urbana é do município, só que ele pode delegar por concessão, permissão, tá? E o lixão também é do município, mas ele pode delegar para uma empresa administrar o lixão. 12. Conceder licença ou autorização para abertura de funcionamento de estabelecimento comercial, ok? Cabe ao município, ao alvará, indústria, prestadores de serviço e similares. Bem assim, fixar condições de horário para o seu funcionamento, respeitando as normas superiores pertinentes, em especial a legislação trabalhista. Nós temos aqui o shopping, né? O shopping ele tem um horário especial que a CLT dispõe sobre aquilo. O cara trabalha no sábado, no domingo e folga no dia de semana. Comércio de rua, o funcionário folga sábado e domingo, né? 13. Dispor e coibir, né? Fazer ou proibir a exploração econômica e financeira por lei específica sobre os serviços funerários e os cemitérios, administrando aqueles que forem públicos, fiscalizando aqueles exploradores por particulares. Então nós temos o hospital, salvo engano, o hospital, indo ali para Aparecida do Rio Negro, agora o Sul Grande. Nós temos um cemitério público, que é administrado pelo município, e um particular. Eu não sei qual dos dois, o nome de tudo, mas tem, tá? Então, fiscalizar aqueles explorados por particulares mediante, então vamos lá, mediante concessão pública, bem assim os pertencentes às entidades privadas, tá? Os pertencentes às entidades privadas, ele vai fiscalizar. E os pertencentes ao município, ele pode fazer concessão, fazer uma concessão para uma empresa administrar. São bastante. Vamos falar sobre todos eles. Nossa, tá. Eu vou fazer o seguinte aqui. Prestar serviço de atendimento à saúde, população, bem como a cooperação técnica e financeira, tá? Da União e dos Estados. Por isso nós temos os postinhos de saúde e nós temos as UPAs. 15. Manter programas de educação pré-escola de ensino fundamental, com cooperação técnica e financeira da União. Então, vem cá. Cabe ao município a pré-escola e o ensino fundamental, ao Estado o ensino médio e à União o ensino superior, ok? Mas não é proibido o Estado ter faculdade e o município ter faculdade.
Temos aí Gurupi, que temos uma faculdade pública, né? Na verdade, ela é mista. 16. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncio, bem como a utilização de qualquer outros meios de publicidade. Se você pegar, pessoal, o pessoal faz muito isso. Pega o cartaz e fixa no meio da rotatória. Aí passa o fiscal de postura, vai lá e arranca. Se tiver número de telefone lá, ele vai e consegue te multar ainda. Ok? Aqui. 11º. Constituir guarda municipal instituída de caráter civil, uniformizada e armada, destinada à proteção de quê, pessoal? A proteção do município. Então, se cair alguma coisa a respeito dessa instituição, vai cair aqui, ó, assim, ó, destinada à proteção do quê? A proteção do município. E ela trabalha de forma preventiva. Ou seja, você tem que ver um servidor público desse e saber que ele está ali. Por isso que ele usa o uniforme, tá? Para ele ser identificado. Por isso que ele usa o uniforme. Então, vai observar aqui o disposto no artigo 59 da Constituição Estadual, e conforme dispuser a lei que regulamenta, inclusive, a, a garantia porcentual mínima de vagas das pessoas. Então, é porque eles têm uma lei federal 13.028, que regulamenta isso. Mas, o que nós temos que saber aqui na lei orgânica a respeito dessa instituição? Que ela é para a proteção municipal preventiva, tá? O que é preventiva? É antes de acontecer. Então, o guarda tem que estar ali na praça, que é um logradouro público, na rua, que é um logradouro público, nos locais de aglomeração pertencente ao município. Para quê? Para prevenir, para que não aconteça furtos, roubos, tá? Ou algum outro crime, ok? Então, essa é a função básica dessa instituição. Aí tem outras coisas que eles inventam aí. Ok. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, beleza? Promover a preservação da flora e da fauna e do seu território, combatendo qualquer forma de poluição. Tem um negócio, se você joga água usada, ou da piscina, ou da pia na rua, aquilo lá é água servida. Sabia que aquilo lá é crime ambiental e dá até prisão? Primeiro, dá multa administrativa, pode dar até prisão, tá? Promover o incentivo ao turismo local como fator de desenvolvimento econômico e social, inclusive contribuindo com a União e o Estado. Quanto aos estabelecimentos industriais e comerciais similares, o que vai fazer? Conceder a renovação, licença para instalação, localização e funcionamento. Quanto aos estabelecimentos comerciais similares, tá? Revogar a licença compete ao município. Promover o fechamento daqueles que funcionam sem licença ou em desacordo com a lei, tem demais aqui em Palmas. Dispor sobre plantões comerciais. Então, sabe que hoje, por exemplo, tem que ter uma farmácia 24 horas de plantão dentro do município, em cada região, norte, central e sul? É obrigatório e está previsto isso em lei. Assegurar assegurar sem o estabelecimento de limite de som amplificado. É a questão da poluição sonora. E isso é um inferno, esse negócio de som. Dá até morte entre vizinhos. Não é uma coisa de Deus, não, tá? Estabelecer e impor penalidades por infrações de leis e regulamento. Ele pode estabelecer tanto para servidores quanto para munícipes, principalmente aqueles munícipes que usam os bens, serviços e instalações do município, tá? De forma, por exemplo, se você usa ali o Parque Sesam ou se você explora comercialmente alguma coisa ali. Proporcionar os meios de acesso à cultura, apoiando a formação de grupos de teatro. Por exemplo, tem um pessoal que gosta de andar com cachorro no Parque Sesam ou andar de bicicleta na pista. É proibido. Fomentar e realizar concursos literários, aí vai. Promover. Deixa eu ver se tem uma coisa bem interessante aqui. Ó, promover de instalações adequadas à Câmara Municipal.
para o exercício das atividades de seus membros e o funcionamento de seus relevantes serviços. Ó, cabe ao poder público, ao executivo, porque quem é o dono do dinheiro, pessoal, é o executivo. A Câmara não tem nada, ela tem só um repasse, que é passado pelo município. Quando eu digo que se não tem nada, a Câmara, porque a Câmara não arrecada, tá? Quem arrecada é o município, é o executivo. Sexto, ao município compete, sem prejuízo da competência da União e do Estado, observando as normas estabelecidas em leis complementares, federais e estadual. Zerar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e da assistência pública e proteção à garantia das pessoas portadoras de deficiência, tá? Não é portadores de necessidades, portadores de deficiência. Proteger documentos e obras e outros bens de valores históricos, artístico e cultural. E impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte. Artigo 7. Para alcance de seus objetivos, o município poderá participar em consórcios, cooperativas ou associações mediante aprovação da Câmara Municipal. O que é isso? Consórcio. Por exemplo, se o Palmas quer construir uma ponte daqui para Paraíso, aí ele pode se consorciar entre Paraíso, Porto e Palmas para fazer essa ponte, tá? Lógico que essa ponte já existe, feita pelo Estado. Celebrar convênios, acordos ou outros ajustes conforme estabelecido na Constituição Federal. Os convênios podem visar a realização de obras ou exploração de serviço de interesse comum, tá? É aquilo que eu disse, a questão da ponte de interesse comum, então os municípios podem se consorciar, pode fazer convênio para construir uma obra de interesse comum, no qual os dois, ou os três, ou os quatro, ou cinco municípios irão explorar. Pode o município participar de entidades intermunicipal para a realização de obras e atividades de serviços de interesse comum. Aquilo que eu acabei de falar. Vai fazer o consórcio ou participar de entidades intermunicipais para a realização de uma obra de interesse comum. Exemplo, pode ser a ponte, né? Tem um rio lá entre duas cidades e precisa construir uma ponte. Aí eles podem se reunir, arrecadar e fazer essa ponte. Das vedações. Ao município de Palmas, aplica-se as vedações estabelecidas no artigo 19 da Constituição Federal e as proibições que trata o artigo 6º da Constituição Estadual. Sabe quais são essas vedações? Olha só. Uma delas, o município de Palmas não pode falar assim, ó, nós vamos agora ser um estado independente. Não pode. O município não pode desmembrar, criar outro município dentro do município. Não pode, tá? O que mais que o município não pode? É, destituir a Câmara Municipal. Falar, não, não preciso mais do Poder Executivo, Poder Legislativo. Agora é o Poder Executivo quem elabora as leis e sanciona as leis. Também não pode, ok? Essa foi uma aula bem cansativa, que foi uma aula de leitura, tá? Mas todo esse conteúdo aqui, todo ele está na primeira aula, só de exercícios. Você pode ir lá agora, se quiser, acessa lá a primeira aula, questão 1. Está todo esse conteúdo lá, em forma de questões, tá? Deixa eu ver aqui a carinha de vocês.